Sueli, então você vai querer dizer que tem essas paradas de neurociência envolvidas na situação? Claro que tem. Qual que é a neurobiologia da autolesão? O nosso cérebro possui um centro de controle de regulação, que é um centro de manutenção que dá o equilíbrio de funções do nosso organismo. Ele vai conectar o sistema nervoso central com o sistema hormonal e controlar a liberação de hormônios em nosso organismo diante de eventuais ameaças, né, que são situações de perigo que a gente pode vir a enfrentar. Ou também situações corriqueiras, então ele envia sinais assim, com relação ao calor, com relação à vontade de fazer xixi, o que ocorre durante uma atividade, durante e após, né, uma atividade física e demais situações às quais o nosso corpo é exposto. Esse centro de controle é chamado de eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal, são glândulas responsáveis pela liberação de hormônios. E esse eixo faz com que a gente mantenha a chamada homeostase, que é esse equilíbrio do organismo que eu mencionei, para a gente se manter vivo, para a gente se manter sob bem-estar, para tudo funcionar normalmente no nosso corpo. Quando nós estamos sob dor aguda, sob uma dor muito intensa, ou eventos de grande estresse, o nosso sistema nervoso vai tender a responder de um modo a nos colocar em estado de alerta ou nos levar a uma ação. Os hormônios, como o cortisol, eles têm a sua liberação no sangue controlada também por esse eixo, diante dessas situações que eu mencionei que são situações estressantes. A reação de estresse é uma complexa reação em cascata. Uma reação que envolve basicamente as glândulas hipotálamo, pituitária e adrenal. Diante de uma situação de ameaça, o hipotálamo ativa a glândula pituitária, que por sua vez ativa as glândulas adrenais. As glândulas adrenais vão liberar na corrente sanguínea a adrenalina e a noradrenalina. A fim de se preparar para a ação, a liberação da adrenalina e da noradrenalina vai desencadear O eixo HPA nos adolescentes que praticam a autolesão vai apresentar uma resposta fraca, sabe? Uma resposta bem reduzida diante de um estímulo de autolesão no corpo. A gente quando chuta um armarinho, um armário, uma ponta, o nosso dedinho do pé não sente, a resposta não é imediata, e a gente vai, milésimos de segundo aquela informação é transmitida para o nosso sistema nervoso central e aí a gente tem essa resposta. Se essa resposta desse estresse no organismo, quanto à liberação de hormônios é baixa, vai significar que a liberação de cortisol, que é um dos hormônios do estresse, é reduzida. A resposta é reduzida. Então, se o organismo não eleva os níveis de cortisol frente a isso, que vai levar a gente a agir, que a gente pode chamar de ameaça ao organismo, leva a gente a agir e é uma ameaça representada por esse corte, é batata, é fato que esse adolescente vai continuar se submetendo a esse comportamento sem desejar falar assim, pra mim basta, Deus que me livre, chega, nossa, que coisa horrível. Então, esse adolescente vai se submeter a decisões mais arriscadas. Ele não vai apresentar ali uma preocupação com os resultados das ações dele, porque ele vai desejar somente os ganhos imediatos que esse tipo de ação pode levá-lo. Eu estou falando sobre autolesão, mas isso pode se encaixar para várias outras situações de risco. Então isso vai levá-lo, inclusive, a uma capacidade bem reduzida de aprender com os erros e com decisões passadas, porque ele está focado no ganho imediato. Então esse adolescente vai tender a dar respostas desadaptativas aos eventos de estresse, às situações que sinalizam perigo. Isso vai significar que ele vai ficar mais vulnerável a se envolver nesses comportamentos de risco, principalmente nesse que a gente está falando do recorte da autolesão, sempre que ele estiver diante de uma situação de grande estresse para ele. Ele vai tender sempre a recorrer a esse ganho imediato, sem pensar nas consequências das ações, na seriedade da situação. Então é interessante a gente destacar que parece não haver uma medicação específica, que você poderia perguntar, ele pode tomar remédio para controlar essa química no cérebro? Não parece não haver uma medicação específica para pessoas que cometem autolesão como uma forma de equilibrar a química no seu cérebro aí para compensar essa falta. Um manual chamado MSD, que é uma indústria farmacêutica e química de ciências biológicas estadunidense, Merck Sharp and Dohme Corporation, é uma versão para profissionais da saúde, é um manual para profissionais da saúde. Ele diz o seguinte, abre aspas, nenhum fármaco foi aprovado para o tratamento de autolesão não suicida, fecha aspas. Complicado quando a gente pensa numa química que está em desordem, em desequilíbrio e não existe nada específico para isso. Mas vai ter que tratar aí depressão, ansiedade. Quais profissionais, então, podem ajudar um adolescente que pratica a autolesão? E aqui eu quero, antes de tudo, nocautear aí, bater de frente com a ideia de que psicólogo é coisa de doido.
pessoa, só um parênteses. Não se fala, eu faço psicólogo, tá? Tinha muito aluno que falava isso. Eu faço terapia, correto é fazer terapia. Então, fazer terapia é algo que todo ser humano na vida deveria experimentar, eu acredito que deveria ser obrigatório. Fazer terapia é se colocar diante do enfrentamento de situações que causam incômodo emocional em você. Você vai ser capaz de encarar seus traumas, suas dores, aprender a lidar com elas. Assim, sobre mim, eu não queria muito aqui dizer a minha profissão, não dessa forma, com essa expressão, eu usei orientadora, mas não a expressão coach, porque infelizmente tá aí uma profissão que muitos picaretas levam a ser desvalorizada. Há muita gente achando que quando a gente fala em processo de coaching, a gente está falando de motivação, de soluções fáceis, de autoajuda, de regrinhas, sabe? De coisas superficiais para tratar as emoções ou tratar o comportamento humano, porque o processo de coaching se trata de redirecionar o nosso comportamento. Mas eu preciso dizer que sobre mim, sobre a minha consciência, eu sou uma profissional do coaching, tanto parental quanto vocacional e teen, né, para adolescentes, e eu realmente ajudo pessoas a saírem de um ponto A para um ponto B e alcançarem resultados em dificuldades específicas. Porque, de novo, envolve emoções, mas os processos de coaching estão muito mais preocupados na alteração de comportamentos que causam ali uma disfuncionalidade para a sua vida. Eu utilizo todos os meus conhecimentos que eu citei lá no primeiro vídeo, aliados a uma formação por uma instituição séria que é a Parent Coaching Brasil, para realmente conduzir pessoas a ressignificar suas dores e transformar suas crenças que são limitantes em percepções amplas sobre si mesmas, a buscar soluções. E por que eu estou revelando isso aqui, que eu disse que nem queria falar, não com essa expressão? Para que você saiba que, primeiro, um profissional de coaching tem seu campo de atuação voltado para o daqui, desse momento, para a frente, para o futuro. E não trabalhar o passado, transtornos mentais, com um profissional de psicologia está habilitado para fazer. Então, se um coaching diz que vai trabalhar aí suas emoções, vai trabalhar seu passado, seus traumas, aí sim você tem que estar atento. E eu falo isso também para te dizer que eu mesma fiz terapia por uns bons anos. Fiz análise também, deitei lá no divã, fiz processo de coaching para trabalhar as minhas crenças e as minhas dificuldades, as minhas limitações emocionais, e eu não era maluca, entende? Então, eu reafirmo, fazer terapia não é coisa somente de pessoas com transtornos mentais, tá bom? Vamos desestigmatizar isso, já que esse vídeo quer tratar de desestigmatizar várias coisas. E fazer um processo de coaching, num caso como esse de autolesão, não cabe. Caberia somente se esse adolescente já estivesse fazendo demais acompanhamentos, tanto com um médico habilitado para lidar com transtornos emocionais, com transtornos mentais, talvez, portanto, aí um psiquiatra, e isso só se esse profissional habilitado perceber que é o caso de um adolescente tomar uma medicação para, como eu também já mencionei rapidamente, lidar com os sintomas que estão ali por detrás da autolesão, que seria transtornos de ansiedade ou a depressão. Então, tratando tanto com psiquiatra quanto com psicólogo. Treinar habilidades para alcançar objetivos é algo que eu sinto habilitada para fazer com esse adolescente. Eu já atendi casos assim, mas sempre em parceria com a terapia. Um adolescente que comete autolesão, ele vai precisar, conforme a orientação médica e profissional devida, ser medicado para lidar com os sintomas que estão ali por detrás e talvez com outros transtornos que estão associados a essa condição de autolesão. Ele pode ter transtornos de personalidade, ele pode ter ali um transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ter o próprio TDAH com os traços da impulsividade, tá bom? Então, com isso eu quero dizer que para que esse ajuste no cérebro desse adolescente seja realizado, ele precisa também de terapia para ajudá-lo a reduzir, até parar com os comportamentos de autolesão, para que o seu cérebro possa passar a dar respostas adaptativas, dar respostas saudáveis, dar respostas equilibradas diante das situações estressoras, diante dos problemas com os quais ele vai ter que lidar na sua vida. Porque fazer terapia e tomar remédio não é sinônimo de nunca mais ter problemas. A gente precisa trabalhar os pensamentos que estão ali pairando na cabeça do adolescente diante da necessidade que ele criou para si mesmo, de recorrer à autolesão. Então ele trabalha com padrões de pensamentos que disparam autolesão, como se fosse isso. E ele precisa trabalhar esses padrões para aprender a lidar com as suas emoções, com essas emoções que surgem diante dos eventos estressores, mas também diante da prática da autolesão que ele passou a acreditar que era a única saída ou era a melhor saída para ele. Como o adolescente, então, pode lidar com isso?